Imagine acordar amanhã e descobrir que tudo que você aprendeu na escola sobre a colonização do Brasil talvez não seja tão simples quanto parece. Durante décadas, milhões de brasileiros ouviram a mesma frase: Portugal explorou o Brasil. Mas será que essa afirmação conta toda a história? Será que o Brasil foi apenas uma vítima de exploração colonial? Ou será que a relação entre Portugal e Brasil foi muito mais complexa do que normalmente imaginamos? Hoje, iremos analisar documentos históricos, dados econômicos e argumentos dos dois lados dessa discussão. Prepare-se porque, ao final deste vídeo, você talvez enxergue a história do Brasil de uma forma completamente diferente. O que significa exploração? Antes de responder à pergunta principal, precisamos definir o que significa explorar. No contexto histórico, uma colônia existe para beneficiar sua metrópole. Esse era o modelo predominante entre os impérios europeus do século XVI ao século XVIII. A lógica era simples. A colônia produzia riquezas, a metrópole controlava o comércio. Os lucros eram concentrados no centro do império. Sob esse ponto de vista, o Brasil claramente se encaixava em um sistema colonial. O chamado Pacto Colonial obrigava os brasileiros a comercializarem principalmente com Portugal. Isso limitava a liberdade econômica da colônia. Mas a história não termina aí. Os argumentos de quem diz que o Brasil foi explorado. Os defensores dessa interpretação apresentam diversos argumentos. O primeiro é a extração do pau-brasil. Logo após a chegada portuguesa, iniciou-se a exploração pelo pau-brasil. A madeira possuía alto valor comercial na Europa. Grandes quantidades foram retiradas do território e o objetivo principal não era desenvolver a região, era gerar lucro. E depois desse primeiro sistema, fomos ao segundo sistema, o açucareiro. Nos séculos XVI e XVII, a produção de açúcar tornou-se a principal atividade econômica e a economia foi estruturada para atender as necessidades do mercado europeu. Grandes propriedades rurais, monocultura, exportação, trabalho escravo. Tudo isso gerava riqueza para comerciantes e investidores ligados ao Império Português. E depois disso, tivemos o terceiro momento de exploração, que foi a mineração. Lá para o século XVIII, enormes quantidades de ouro e diamantes foram extraídas principalmente em Minas Gerais. Portugal criou diversos impostos. O mais famoso foi o quinto. 20% do ouro oficialmente produzido pertencia à coroa. Muitos historiadores afirmam que bilhões em riquezas atual foram transferidos à Europa. E o quarto lucro é a escravidão. Talvez o argumento mais forte foi que milhões de africanos foram trazidos à força para trabalhar na colônia. A escravidão sustentou grande parte da economia colonial, e isso gerou concentração de renda e desigualdades que deixaram marcas profundas na sociedade brasileira até os dias de hoje. Para muitos estudiosos, esse sistema é a prova definitiva de que a colônia existia para servir aos interesses econômicos da metrópole. Agora chegamos à parte mais controversa. Existe uma corrente de exploradores e pesquisadores que afirma que a narrativa da exploração pura e simples ignora diversos fatos históricos. Segundo essa visão, Portugal não apenas retirou riquezas, também investiu pesadamente na construção do território que viria a se tornar o Brasil. Por isso, vamos analisar o primeiro quesito, que é a defesa militar. Durante séculos, Portugal gastou enormes recursos defendendo o território. Franceses tentaram ocupar partes do litoral. Holandeses conquistaram áreas importantes do Nordeste. Diversos conflitos exigiram fortificações, exércitos e esquadras navais. Sem esses investimentos, o território brasileiro talvez tivesse sido dividido entre várias potências europeias. O terceiro contra-argumento seria a expansão territorial. Quando observamos o mapa atual do Brasil, percebemos algo impressionante. O país possui dimensões continentais, mas o Tratado de Tordesilhas dava a Portugal uma área muito menor do que o atual. Isso, ao longo dos séculos, podemos dar créditos aos bandeirantes, militares, administradores e diplomatas portugueses que expandiram enormemente as fronteiras. O Brasil atual é muito maior do que o território originalmente reconhecido por Tordesilhas. Muitos historiadores argumentam que essa expansão foi uma das maiores conquistas geopolíticas da história moderna. Muitos brasileiros imaginam que Portugal retirou uma quantidade praticamente infinita de riquezas no Brasil colonial. Entretanto, quando comparamos os números históricos com a produção econômica brasileira moderna, percebemos que a escala é completamente muito diferente. É muito discrepante a realidade, galera.
e a realidade dos dados históricos, dos números. Bem, os historiadores normalmente estimam que a produção aurífera do ciclo do ouro entre os séculos 17 e século 18 tenha ficado entre 800 a 1000 toneladas de ouro. A coroa portuguesa recebia oficialmente o chamado quinto, um imposto de 20% sobre a produção legal. Portanto, apenas uma fração desse ouro foi efetivamente enviada para os cofres da coroa. Outra parte permaneceu na colônia, porque, querendo ou não, são 80% que ficava no Brasil. Ou seja, circulou na economia local ou foi contrabandeada, obviamente, né? Afinal de contas, pirataria e atravessadores sempre existiram ao longo da história. Enfim, agora vamos comparar com a comparação com a mineração atual. A produção mineral brasileira em 2024 alcançou aproximadamente 270,8 bilhões em valor econômico, sendo o minério de ferro responsável por quase 60% desse total. Além disso, apenas exportações minerais brasileiras geraram cerca de 43,4 bilhões em 2024. Ou seja, comparando com o Brasil colonial versus o Brasil moderno, temos uma comparação aqui em um gráfico, onde o ouro colonial chegou a cerca de 100 toneladas assim, 100 a 1000 toneladas, enquanto a produção mineral brasileira estava em 271 pontos contra os 100 pontos do ouro colonial. Ou seja, o Brasil extrai muito mais do que o ouro colonial brasileiro antigamente foi extraído. E mesmo que durante o auge do ciclo do ouro, boa parte dessa riqueza produzida não foi diretamente para Lisboa. Ela foi usada para comprar escravos africanos, financiar comerciantes locais, construir cidades como Ouro Preto, Mariana e Sabará, sustentar fazendeiros, tropeiros e mineradores, pagar produtos importados da Europa. E diversos historiadores apontam que uma parcela significativa do ouro brasileiro acabou chegando à Inglaterra por meio dos acordos comerciais entre Portugal e os britânicos, e não permaneceu integralmente em Portugal. As fontes historiográficas são fortes para citar. Caio Prado Júnior, que é a formação do Brasil contemporâneo, Fernando Novaes, Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, João Fragoso, Estudos sobre Economia Colonial, Kenneth Maxwell, A Devassa da Devassa, e Charles Boxer, Estudos sobre o Império Português. A pergunta talvez não seja se Portugal explorou o Brasil. Todo o Império Colonial explorava suas colônias, isso é fato. Independente se é americana, holandesa, belga, alemã, francesa, todas exploraram. A verdadeira pergunta é: quanto dessa riqueza realmente foi para Portugal? Quanto ficou na própria colônia e quanto acabou espalhado por toda a economia atlântica? Quando observamos esses números, esses pequenos detalhes, percebemos que a história é muito mais complexa do que simplesmente dizer que Portugal roubou tudo ou que não levou nada. Outro quesito é a infraestrutura colonial. Embora limitada pelos padrões atuais, houve sim investimentos em portos, em fortificações, estradas, cidades, instituições administrativas, igrejas, universidades religiosas, sistemas de governo. Sem essas estruturas, a construção de um Estado nacional teria sido muito mais difícil. Outro quesito também é a importante época em que teve a transferência da corte de Portugal para o Brasil. Em 1808, ocorre um evento sem precedentes. A família real portuguesa transfere toda a capital do Império para o Rio de Janeiro. Nenhuma outra colônia recebeu algo semelhante. E a partir daí, surgem as bibliotecas reais, a imprensa régia, academias militares, abertura dos portos, instituições financeiras e órgãos administrativos. Na prática, o centro do Império Português passou a funcionar no Brasil. Outro fato que poucos conhecem é que existe um detalhe histórico frequentemente ignorado. Durante parte do século XIX, Portugal tornou-se economicamente dependente do Brasil. O ouro brasileiro sustentou a economia portuguesa por décadas, mas quando a corte se instala no Rio de Janeiro, enormes recursos também passam a ser gastos dentro do território brasileiro. Além disso, após a independência, o Brasil herdou praticamente toda a estrutura administrativa construída ao longo dos séculos coloniais. Isso não significa que não houve exploração, mas mostra que a relação era muito mais complexa do que uma simples história de saque. E o que os historiadores modernos hoje em dia dizem? Bom,
Hoje em dia, existe um consenso importante. A maioria dos historiadores sérios reconhece que, sim, existiu exploração econômica, sim, existiu escravidão, isso não tem como negar, isso é muito óbvio, e sim, houve transferência de riqueza para Portugal. Mas também reconhecem que Portugal não simplesmente saqueou e foi embora. Construiu instituições, defendeu o território, expandiu fronteiras, criou estruturas que ajudaram a formar um futuro Estado brasileiro. E a divergência, na real, está na proporção entre esses elementos. Alguns enfatizam muito a exploração, outros enfatizam muito a construção territorial. E a conclusão que chegamos é que, então, o Brasil foi realmente explorado por Portugal? A resposta mais honesta talvez seja sim, um simples sim. Mas não apenas isso, obviamente. O Brasil foi uma colônia criada para gerar riqueza para a metrópole. Isso é um fato histórico, não tem como negar, há registros, documentos, tudo aponta para isso. Porém, todavia, entretanto, ao mesmo tempo, foi também um território que recebeu investimentos, instituições, proteção militar e uma estrutura política que ajudaria a formar uma das maiores nações do mundo. A história raramente é preto no branco. Ela costuma ser uma mistura complexa de interesses, conflitos, conquistas e contradições. Talvez a verdadeira pergunta não seja Portugal explorou o Brasil, mas sim até que ponto a exploração foi mais importante do que a construção. E é essa discussão que continua viva até hoje. Agora com vocês, galera, eu queria saber a sua opinião. O Brasil foi principalmente explorado ou a colonização portuguesa deixou um legado positivo maior do que normalmente reconhecemos por conta desse nosso miserável complexo de vira-lata? Enfim, galera, deixe sua resposta nos comentários e compartilhe sua opinião. E até mais um próximo vídeo, galera.